Oi, gente, se você não me conhece, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai bater um papinho, dando continuidade. Eu falei naquele outro vídeo sobre o grau de mediunidade, né? Para você, no vídeo passado, eu conversei sobre os diversos graus de mediunidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o fato de muitas pessoas acharem que a mediunidade é uma dívida, né? Alguns falam que é um karma e que a pessoa tem que vem médium nessa vida para resgatar e que tem que trabalhar a mediunidade. Bom, eu sempre coloco, sempre deixo claro que eu falo aqui de acordo com a minha experiência, com a minha visão, com as coisas que eu vejo do lado de lá através das projeções astrais que eu faço. Então, eu não falo baseado no que está escrito no livro tal ou que alguém falou, eu falo dentro da minha experiência. Tá? Então, como eu sempre tive essa questão, esse questionamento com a mediunidade, porque no fundo eu não aceitava muito, acho que eu já contei isso para vocês em vídeos passados, que a minha mãe era da Umbanda, eu não aceitava, né? E achava que isso não era, que era até coisa da cabeça, da mente, que a pessoa tinha algum distúrbio psicológico. Eu falava isso para minha mãe. E aí mais tarde, porque também no fundo eu sentia que eu tinha esse plus e renegava, eu não queria, né? Porque eu achava que isso daí não era uma coisa legal. E aí depois, com o tempo, com a experiência, eu fui entendendo todo o processo, por isso que eu acho interessante compartilhar com vocês, para que vocês também entendam, que vocês consigam alcançar o que é todo esse processo da mediunidade e ver de uma forma mais tranquila, desmistificar mesmo, tirar todo aquele véu do sobrenatural, né? Que foi assim que eu consegui aceitar a mediunidade da minha vida, aceitar o fato que eu realmente tenho esse plusinho. Então a primeira coisa que me foi descartada de cara, através dos meus mentores, através das projeções, que a mediunidade não é uma dívida, gente. Vamos tirar isso da nossa cabeça. Não é dívida. Talvez isso tenha sido colocado lá atrás, até por grandes médiuns, né? Eu acredito que dentro da literatura, talvez Chico Xavier tenha dito isso, que é uma dívida, que os médiuns são os maiores devedores. Eu não sei de onde surgiu direito isso. Mas o fato é que eu creio que a intenção quando falaram isso foi até legal, numa de não não trazer para os médiuns uma sensação assim de que eram pessoas diferentes, para que eles não se sentissem, né, rastros, que não é por aí. Mas naquela época a gente não tinha condição de falar de física quântica, de sintonia, de energia, de vibração. Ainda estavam, alguns já tentavam falar sobre isso. Pastorino mesmo tem vários livros aí, acho que ele que começou a falar sobre vibração, sobre energia, tem bastante coisa dele. Mas eu acho que naquela época, lá atrás, a gente não tinha como passar essa informação sem que as pessoas achassem que os médios eram pessoas diferentes, né? E que endeusasse e os próprios médios se endeusassem. E hoje a gente já tem condição de entender que realmente os médios são pessoas diferentes, mas não são nada demais, apenas vem com um plusinho, porque já vivenciaram mais, já tem uma experiência maior, uma bagagem maior de reencarnação, né? Vem num outro padrão vibratório, porque alguns também já vieram de outros planetas onde a vibração é maior mesmo. Então, quando reencarnaram aqui na Terra, quando vieram aqui para a Terra, reencarnaram, eles já vieram com um padrão vibratório diferenciado dos que estavam aqui, mas isso não faz deles melhor, né? Não quer dizer que o médio seja um ser melhor, apenas tem uma configuração um pouquinho diferente da maioria. E eu sempre falo que a nossa raça está evoluindo, agora mesmo com essa transição planetária, com a alteração do padrão vibratório da Terra, que interfere na gente também. Então a humanidade está evoluindo para que todos tenham esse plus, né? Que tenham essa facilidade de comunicação com o mundo que a gente não vê, né? Com essa outra dimensão. Então o médium ele não é devedor. Vamos
acabar com isso, tá? Não tá devendo nada. Mas ele vem como médium para pagar. Não, isso aí é uma forma até de aprisionar os médios que não têm esse conhecimento de como funcionam as coisas do lado de lá, a entidades, às vezes, até maléficas. Porque se você está num padrão, numa sintonia que não é muito legal, né? E você começa a se comunicar com espíritos, seja em qualquer religião, né? Do jeito que você começar a desenvolver a sua mediunidade. Eu sempre falo que nas igrejas também é desenvolvida a mediunidade, viu, gente? Mas se você não tiver um padrão vibratório legal, você vai desenvolver e você vai se comunicar com o quê? Com espíritos que têm a mesma sintonia que você. Se você é uma pessoa vingativa, se você é uma pessoa que vibra raiva, impaciência, irritação, isso tudo você vai vibrar em sintonia com espíritos que também pensam assim, que agem assim. Então, esses espíritos às vezes se aproximam do médium, se passam por espíritos bons, por guias, por mentores, por seja lá o que for, e por perceberem que os médiums não têm conhecimento, eles começam a trabalhar através do médium e até de certa forma, quando o médium acredita que eu tenho que trabalhar porque eu estou devendo, fica sendo um escravo dessa entidade. Então a gente tem que ter noção que nós somos livres, nós temos o nosso livre-arbítrio, ninguém é obrigado a trabalhar para ninguém não. Tá? E vamos esquecer essa história de dívida, não é dívida. Você tem esse plus e você coloca à disposição isso para trabalhar no bem se você quiser. Você pode usar também isso para trabalhar para o mal. Isso é livre-arbítrio seu. É lógico que a gente sabe que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se você tem um plus, se você sabe se comunicar com seres que estão do outro lado, que a maioria não enxerga, mas você consegue se comunicar, e você quer utilizar esse teu plus para fazer maldade, o problema é seu, né? Agora, se você realmente usa para ajudar as pessoas, para trazer comunicação bacana, para auxiliar, beleza. Mas isso não quer dizer que você seja obrigada, porque o médium é obrigado a fazer isso por caridade, tanto que não pode cobrar. Eu particularmente não me sinto à vontade de cobrar por isso. É meu, tá? Nunca dei consulta. Aliás, as pessoas estão aí perguntando, não dou consulta, não é minha praia, não é isso. Eu gosto só de compartilhar minhas experiências para ajudar a vocês a compreenderem melhor todo esse processo. Mas também não tenho nada contra quem faça, tá? É aquilo, a pessoa vem com esse plus, se acha que realmente quer explorar essa faculdade. Eu até tenho um vídeo aí que eu falo que... Aí eu fui apedrejada. Mas eu digo, gente, cada um tem um dom. Os cantores não vêm com as cordas vocais de forma que cantam de maneira melodiosa, que agrada o ouvido daquele que está ouvindo, né? Assim, e eles não exploram isso, não cobram para cantar. Então eu não vejo nada demais. A mediunidade é um dom também. Você vem configurado de forma diferenciada das outras pessoas, né? E você pode treinar do mesmo jeito que você treina o canto também. Você vai aperfeiçoando. Por isso que lá atrás ainda diziam que todos eram médiuns. Hoje em dia já mudaram esse conceito e viram que nem todos, né? Que a maioria é sensitivo, que eu expliquei até lá no outro vídeo. E a mediunidade mesmo, esse dom de você conseguir comunicar, alguns têm. E nem todo mundo vai conseguir desenvolver isso, porque é questão de você estar na sintonia certa, vibrando no padrão vibratório lá da outra dimensão, para que a comunicação possa ser estabelecida. Então, nem todo mundo tem. Mas é uma coisa natural, não é porque eu não nasci cantora que... Né? Cada um tem um seu dom, cada um tem uma aptidão. Os nossos olhos, tem pessoas que conseguem diferenciar cores que a gente não consegue perceber, tem uma percepção maior, outros com som. Então, é por aí. E a gente tem que ter noção disso, para a gente não se tornar prisioneiro de uma coisa bacana. Né? Porque a mediunidade, o maior problema é você, justamente por ser uma coisa que a ciência ainda não tem explicação, a maioria das pessoas desconhece o processo, então se tornou uma coisa sobrenatural, além da coisa natural, por isso, né? É sobrenatural.
Mas é uma coisa natural, tá? É natural, não tem nada de sobrenatural, é processo físico, cada um vem com essa capacidade, com essa faculdade. E a gente tem que aprender a trabalhar legal com isso. Eu acho que, assim, eu penso, né, que inclusive no outro vídeo eu falei também, espírito do bem, espírito bacana jamais vai te castigar por você não estar trabalhando a sua mediunidade. Recebi até algumas mensagens, recebi um e-mail de um rapaz falando, porque a minha vida deu para trás, porque o meu Exu me deu uma surra, porque eu larguei o trabalho, porque eu fazia um trabalho de caridade, aí eu resolvi... Isso geralmente acontece com as pessoas que vêm da Umbanda, do Candomblé, que largam o trabalho mediúnico e aí depois acham que a vida dá para trás, aí tem que fazer trabalho de desobsessão. Realmente tem que fazer. Por quê? O que acontece? Aí agora eu vou ser bem sincera. Você é um médium. E aí você, de repente, abraça uma religião que pratica a incorporação, né? A gente está falando da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé e tal. E eu nem posso falar muito do Candomblé, o Candomblé eu não conheço, que dizem que é só os orixás que vêm, que você não incorpora os guias. Eu não sei nem se eu estou falando coisa certa, mas vamos falar da Umbanda que eu conheço. Então a Umbanda, alguns médiuns vão para a Umbanda e aí começam a trabalhar com guias. Só que o médium ele é uma pessoa que está aqui, encarnado na Terra. Se ele não se policiar, se ele for uma pessoa que tem atitudes de baixo padrão, né, de padrão moral baixo, que comete aí N coisas, é um cara arrogante, ou é um cara que não tem paciência com ninguém, ou é um cara que está sempre envolvido em confusão e tal, esses guias que vão trabalhar com ele vão ser desse mesmo padrão, né? São espíritos que ele chama de guia, mas que na verdade são espíritos terrenos que estão do lado de lá. Alguns até querem ajudar, mas eles têm o mesmo padrão moral, por isso que ele está trabalhando com aquele médium, ele está em sintonia ali com aquele médium. E aí, quando o médium para de trabalhar, porque geralmente esses tipos de trabalho são feitos com fumo, com bebida, com roupas, né? E aquele espírito que vem e incorpora, ele gosta daquilo tudo, ele quer se sentir ainda encarnado, ele está ainda num estágio atrasado, né, evolutivo. Sinto muito falar, mas é a verdade. Ele ainda não conseguiu entender que ele está numa outra dimensão, que ele pode evoluir, que ele não precisa ficar apegado às coisas terrenas, ou então ele pode reencarnar para ficar aqui. São espíritos que realmente eles não têm conhecimento. E aí eles fazem desse médium um escravo dele. Porque ele se satisfaz ali, naquela gira, né, quando tem aquelas reuniões. Aí sim, aí quando o médium abandona, né, porque ele vem, ele dá consulta, ele fala, ele quer ajudar as pessoas. Aí quando o médium abandona, qual é o padrão dele? É igual do médium, é vingativo, fica aborrecido. É como aqui, você tem uma amizade que você vai para as baladas. Você leva o teu amigo para as baladas, aí apresenta ele para a mulherada toda, ele bebe, se diverte. Aí um belo dia você, agora eu virei crente, eu sou evangélico, vou sair disso, não quero mais balada. Teu amigo vai ficar furioso com você se ele for uma pessoa que não tenha um grau de compreensão. Né? Ele não vai entender. Vai dizer, pô, agora você quer sair? Não, agora você não vai sair, não. Agora tu me acostumou mal, agora tu vai ficar comigo. Gente, lá é continuação daqui. A gente faz as nossas amizades do lado de lá, a gente tem os nossos guias, os nossos mentores, de acordo com aquilo que a gente é aqui. Não tem diferença. Se você é uma tranqueira aqui, os teus guias, os teus mentores vão ser tranqueira. Sinto falar, mas é a verdade, é a verdade. Alguns ajudam, porque estão do lado de lá, porque eles têm esse privilégiozinho em cima dos que estão encarnados, né? Porque você imagina, você tem um amigo desencarnado, é bem legal. Mas você tem que ter noção. Eu tenho um amigo que me acompanha, eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, sou taurina, estou controlando meu ciúme. Então, por afinidade, é óbvio que eu
trouxe, né, trago junto de mim um amigo espiritual que é muito ciumento, ele tem ciúme de mim, isso eu sei. Até nos meus relacionamentos, às vezes ele atrapalha. Então, é uma amizade tão forte, mas eu sei que eu tenho que, às vezes, até pegar a informação que ele me dá e trabalhar isso em mim. Mas tudo o quê? O autoconhecimento. Então, ele sopra no meu ouvido. Todas as situações que eu tenho, se a pessoa fizer alguma coisa errada, ele vem... Não é nem errado, sabe? Às vezes não é nem questão de estar errado, mas qualquer coisa diferente, porque, assim, esse meu amigo, acho que ele quer que tudo para mim seja um mundo maravilhoso, que as pessoas ao meu redor não sejam super leais, super... Então qualquer coisa ele vem e buzina no meu ouvido, é incrível. Antes da coisa acontecer eu já estou sabendo o que está rolando. E isso eu estou trabalhando em mim, até porque por eu ser ciumenta, é uma informação que eu recebo e eu não posso deixar isso me dominar. Então eu estou aproveitando esse amigo que eu sei que ele não faz por maldade, ele está tentando me ajudar, mas me ajudar do jeito dele. Né? Aqui, se eu tiver uma amiga e perceber que o namorado da amiga está fazendo alguma coisa, eu não vou chegar para ela e falar, porque eu acho que não me cabe fazer isso, é do meu temperamento. Né? Não vou ficar na minha. Mas tem amigas que não falam, que chegam e falam, fulano, eu vi teu namorado com ciclana, com não sei o quê. Tem gente que faz isso também. Então, pelo meu temperamento, da maneira como e pelo meu ciúme, eu atraí um companheiro ciumento que me buzina tudo. E eu estou trabalhando isso em mim. Então, isso é que é importante, é a gente ter autoconhecimento sempre, para você saber com quem você está se relacionando espiritualmente, quem são os guias que te acompanham, quem são os mentores que te acompanham, que tipo de orientação eles te passam, por que aquela orientação é chegada até você. Né? A minha mãe ontem estava até falando comigo que ela vê as coisas, então os guias dela trazem as coisas para ela e se materializa no vidro da janela, ela vê as imagens, no copo d'água ela consegue ver as imagens. É uma forma deles se comunicarem para mostrar uma determinada situação. E olha, isso aqui está acontecendo. Agora, cabe a ela saber como agir com aquela informação. Né? O que eu vou fazer com isso? Né? E a mesma coisa eu vejo em tudo no processo mediúnico. A gente não é obrigado a agir, a fazer o bom uso da nossa mediunidade. A gente vai usar a nossa mediunidade de acordo com aquilo que a gente é. É isso que é importante a gente saber. Então, mediunidade, gente, não é karma, não é dívida passada, é um plus, tá? É uma faculdade que a gente vem e que a gente não é obrigada a utilizá-lo só para fazer o bem. É óbvio que é maravilhoso quando a gente utiliza para fazer o bem, mas isso não é obrigação. Ninguém vai sair dessa encarnação devendo porque não utilizou a mediunidade, não é por aí. Né? É lógico que quanto mais coisas... A mediunidade te dá a condição de você fazer coisas bacanas, de você ajudar as pessoas. Então, se você usar isso para ajudar, beleza. Mas se você também não quiser usar, ninguém vai te cobrar por isso. Né? É só de repente você desperdiçou a oportunidade daquela faculdade que você tinha, de você ter uma vida até mais tranquila. É o que eu te falei, dentro do teu autoconhecimento, de repente você utilizar aquilo para você, como eu utilizo muito a mediunidade para mim. Eu até coloquei esse exemplo para vocês perceberem como a gente pode utilizar. Né? E não necessariamente porque eu tenho que fazer caridade, porque eu tenho que dar consulta, porque eu tenho que abrir a minha casa para poder aconselhar as pessoas. Não, ninguém é obrigado a isso. Tá? Isso é que eu acho que é o recado mais importante que eu tinha para passar para vocês. Então tenham consciência disso, exercitem a sua mediunidade aí sem medo, porque é um dom bacana, é uma oportunidade de crescimento. A gente tem a oportunidade de crescer mesmo através do autoconhecimento, de você... vão falando as coisas para você e você vai se observando cada vez mais. Né? E se você não utilizar dessa, venha outra reencarnação aí, na próxima, tomara que você utilize, porque você não perde.
Como o teu corpo já está vibrando nesse padrão, você vai reencarnar de novo como médium, porque você já tem esse plus, você não volta atrás. Né? Quando fala em outra coisa, que o vídeo já está ficando longo, mas e trancar a mediunidade? Então, pode também. Por quê? Porque aí a espiritualidade vai vir, vai fazer um trabalho físico no teu corpo, físico, energético. Quando eu falo em físico, não necessariamente só nessa dimensão, a gente está falando de chakras, de energia, de tudo. Eles vão fazer um trabalho energético para desacelerar todo o teu campo vibratório para que você não tenha essa percepção do mundo extrafísico. Então, é possível sim você também trancar a mediunidade. Mas, se você já tem esse padrão, provavelmente na outra encarnação você vai voltar também. De você agir de forma natural, né? Desencarnou de forma natural, sem fazer um trabalho para trancar ou sem alterar o teu padrão vibratório nessa encarnação, na próxima você vai vir médium de novo. Isso aí é batata. Tá bom? Para não ficar um vídeo muito longo, eu espero ter tirado algumas dúvidas. Vão colocando aí as perguntas, aí eu vou lendo, na medida do possível eu gravo outro vídeo para esclarecer um pouquinho mais. Eu vou tentar fazer até de repente uma live com perguntas, é que fica ruim porque eu estou sempre sozinha, então para ir lendo, acompanhando é complicado. Mas vão colocando as perguntas aí no comentário dos vídeos que eu estou sempre lendo, pelo menos eu leio, acompanho, e aí eu anoto o que tiver de dúvida maior e tento responder nos próximos, ok? Gente, beijos mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.